meus irmãos. Nós vamos tratar no dia de hoje sobre o culto público. Olhando lá para 1 Timóteo, no capítulo 2, nós leremos do verso 1 até o verso 3, nos diz assim: Antes de tudo, pois, vos exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, mansa e com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pela oportunidade de estarmos na Sua presença, Deus, como igreja do Senhor, e conhecendo mais o Senhor através da Tua palavra, Deus. Assim eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor nos ilumine, nos ajude, ó Pai, a compreender Tua palavra e a aplicá-la dia a dia nas nossas vidas. Oramos no nome de Jesus. Amém, Deus. A gente vê então Paulo aqui nessa sessão tratando dessa importância do culto público, né? E ele trata também ali dessa conduta apropriada para aquele momento de culto. Então há uma necessidade aqui de regulamentos claros para essas reuniões congregacionais, né? E Paulo aqui então, ele dá então aqui um início, né, falando sobre essa questão desse culto público, principalmente na parte de oração. Paulo foi rapidamente, então, olhando a preocupação desses regulamentos claros. A gente vê em 1 Coríntios capítulo 14, que Paulo está preocupado ali também com o mau entendimento e desordens nos cultos, né? Principalmente no exercício de supervisão, com referência à profecia e também ao dom de línguas, né? E também com referência à liderança feminina na igreja. Então, Paulo mostra aqui, então, não é, que a igreja deve então manter um padrão de culto, não é, com decência e com ordem, não é? Isso para contribuir para a edificação dos fiéis, está lá em 1 Coríntios 14, verso 40. E nós vamos ver nessa noite então algumas exigências que Paulo traz aqui em 1 Coríntios capítulo 2 sobre o culto público. Primeiramente ele fala sobre e exige a prática então de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Não é necessário então explicarmos detalhadamente cada uma delas, né? Mas o objetivo principal aqui é que a oração deve ser feita então em análise sistemática de todos os seus tipos, né? Você deve orar de toda forma, e principalmente aqui também com essas ações de graças. Em 1 Coríntios capítulo 14, versos 16 e 17, nós vemos aqui então a referência a essa comunhão, né? Que desde os tempos mais antigos era então considerada como sendo uma essência, né? Uma oração de bendizer a Deus e agradecer a Ele, né? Por toda a sua bondade, desde a criação do mundo até o envio do seu Filho para sofrer, morrer, ressuscitar pela salvação então dos homens que estavam perdidos. Então o ponto principal aqui dessa oração na vida cristã e no culto cristão, não é, que ele deve ser feito em favor de todos os homens. E esse fato, então, aqui é confirmado pela lembrança enfática aqui, né, no verso 4 e o 6, né, que Deus quer que todos os homens saibam da verdade, né, que Cristo deu a vida por toda, então, a humanidade. Olha lá, qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, verso 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos e testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então Paulo aqui, né, parece que existia também uma visão herética, né, no que se refere à salvação, isso pelo pensamento gnóstico aqui da época, né, cuja visão então era a oração estrita apenas e a salvação a uma elite, né? Aqueles que tinham sido então iniciados nessa visão herética, então estavam orando somente por essa elite, não mais pelos outros, né? E Paulo salienta então nesse plano de Deus e a responsabilidade de orar então por todos os homens. Firmando então essa verdade, Paulo utiliza 4 vezes essa verdade, né? Primeiro, orações por todos os homens. Segundo, todos os homens sejam salvos. Terceiro, Cristo Jesus se entregou a si mesmo em resgate de todos. E em quarto lugar, Paulo era mestre, né? Da verdadeira fé então aos gentios, né? Levando o evangelho aos de fora. Então, oração especial aqui, não é, dos cristãos. É uma oração em favor da liderança,
uma oração em favor dos reis, daqueles que se acham então investidos de autoridade. Primeiro termo reis aqui então designava um imperador, não é? Mas também pode abranger a reis locais também, não é? No caso aqui citado como o próprio Nero. E no Novo Testamento testifica então a considerável lealdade às autoridades, que a gente deve olhar e deve manter então aqui um certo respeito e obediência a essa liderança. Olha lá, Romanos capítulo 13, a partir do verso 1, diz: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, né? Você pode ler aqui, continuando a leitura, né? A gente vê que essa liderança aqui, não é? Essas autoridades aqui, foi Deus quem colocou ali. Então nós devemos respeitá-la e devemos honrá-la desde que elas estejam, então, em conformidade com sua palavra. Então, quando a gente olha para um tempo agora que estamos, como no dia de hoje, um dia de eleições, né? De prefeitos e vereadores nos nossos municípios, nós devemos clamar por eles e orar para que Deus também nos abençoe e coloque ali, então, para governar sobre as nossas cidades aquele, então, que teme a Ele, para que tenhamos vida tranquila também. Mas Paulo apresenta aqui duas razões importantes e propostas aqui para essas tais orações. Primeiro, é como resultado do benefício das orações. Os cristãos podem esperar a vida tranquila e mansa, então, orando pela sua liderança, orando pelos seus governantes, né? Com toda piedade e respeito. Outras palavras aqui então, né? Não sendo exposto a uma deslealdade. Eles vão ter uma liderança então que vão praticar, não é? Uma vida séria, reta, não é? E também nós vamos poder praticar o culto público, né? Juntamente com os nossos irmãos, sem sermos molestados então por eles, né? Então Paulo fala sobre essa piedade aqui, não é? E ele usa dois termos aqui, piedade e também respeito, não é? Para que então nós tenhamos então essa vida com piedade e respeito. Piedade aqui, Paulo nos chama e traz aqui uma lembrança então para a gente de que a nossa vida com o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Esse relacionamento com Ele é uma vida então já de piedade, né? 1 Timóteo 3,16, ele diz, não é? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Né? Então Paulo aqui está mostrando, né, uma vida de piedade aqui, uma vida também de comunhão com o próprio Deus, que a piedade na verdade é isso, né? É o reconhecimento de Cristo e obediência a Ele. Mas também ele mostra uma vida de respeito. Olha lá para Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 7. Ele diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade e reverência. Então, uma piedade e respeito. Então, quando a gente consegue orar pela nossa liderança, para que tenhamos vida tranquila e mansa, a gente vai conseguir viver uma vida também com toda piedade e respeito, servindo ao Senhor e vivendo uma vida, então, seriamente moral. Né? Então, a gente deve viver e vamos conseguir externar isso se nós tivermos uma sociedade, né, onde a gente vai poder pregar, onde a gente vai poder cultuar a Deus. Então, essas duas palavras juntos aqui, não é? Piedade e respeito, são palavras também que se assimilham à santidade e uma vida de justiça, né? Então, o combinado também está lá em Lucas 1,75. Né? E o ideal, então, religioso aqui das cartas é acentuado, então, nessa piedade, estabelecido, então, com essa vida de santidade e uma vida também de justiça. E isso mostra uma organização de vida. Então, a gente pode concluir dizendo que Paulo, aqui nessa ordem de culto público, né? Ele quer e incentiva a igreja a orar principalmente pela sua liderança. Liderança essa local, municipal, ou liderança essa também do país, né? Onde nós devemos colocar a vida dos nossos líderes nas mãos de Deus. Né? Então, olhando para o que vimos hoje, né? Nós temos orado pela nossa liderança, temos orado pelos futuros líderes agora, né? Que teremos, pelos candidatos que hoje então estamos participando das eleições. Todos esses elementos incluídos aqui, né?
que lemos, será que estão incluídas em nossas orações? Em favor de todos os homens, de liderança, daqueles que se acham investidos de autoridade? Ou será que estamos iguais aos hereges aqui, então, que oramos apenas por uma elite, não é? E limitamos até mesmo a salvação para aqueles que estão ali na elite? Mas devemos orar por todos os homens. Também devemos orar pelas nossas autoridades. Em vez de criticarmos, em vez de falarmos mal, nós devemos orar por eles. E esse, então, dia é um dia de eleição, e nada melhor do que fazermos, então, é orar. Orar por eles, para que Deus nos dê liderança, que venhamos ter vida tranquila e mansa diante de Deus, para que a gente possa viver, para que a gente possa pregar, para que a gente possa anunciar o Senhor Jesus Cristo, né? E temos então uma vida tranquila, uma vida mansa, com toda a piedade e também respeito, com uma vida organizada para glorificar o nosso Deus. Vamos orar por eles e vamos colocar agora as nossas vidas em oração pelas nossas lideranças. Oremos, meus irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas e principalmente, ó Deus, toda a liderança, Pai, do nosso país, como o presidente, os governantes, os prefeitos, os vereadores. E hoje, ó Deus, como um dia de eleição, nós queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor todos os candidatos e sabemos, ó Pai, que esses líderes magistrados, ó Pai, também são colocados na liderança pelo Senhor. E sabemos também, ó Deus, que uns são colocados, ó Deus, para trazer, ó Deus, essa vida tranquila e mansa para os teus servos, mas outros também são colocados como juízo, para que venha, Deus, castigar o povo e trazer o povo para mais perto do Senhor também, Deus. Então nós colocamos e clamamos a Ti por eles, pedindo que o Senhor mesmo os abençoe, guarde e levante, ó Deus, homens, ó Pai, líderes, ó Deus, que temem ao Senhor e que venha, Deus, dê uma boa administração para que Teu nome seja honrado e glorificado no meio das nossas igrejas e nas nossas vidas e cidades também, Deus. Eu clamo ao Senhor por nós, que também, Deus, possamos ser fiel e possamos ser um padrão de vida, Deus, na Tua igreja e também fora dela, para que possamos dar testemunhos, ó Deus, dos Teus feitos e testemunho também de quem o Senhor é. Eu oro, Deus, clamando e pedindo também que o Senhor nos livre, ó Pai, desse vírus, que o Senhor, Deus, esteja guardando a Tua igreja, o Teu povo. E isso eu oro para a glória do Teu santo e bendito nome, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, fique em paz e que continuemos a orar pela liderança do nosso país, liderança das nossas igrejas, para que possamos viver uma vida para a glória do Senhor Jesus Cristo e tenhamos então uma vida mansa, uma vida tranquila, com piedade e respeito. Deus abençoe.